Jesus revela em seu curto ministério de 3 anos neste mundo a que veio. A questão do respeito às regras, a questão do que veio mostrar diferente do que nós muitas vezes imaginamos e do foco que ele deu. Ele não estava preocupado muito com o que acontecia neste mundo com relação à maneira das pessoas viverem, mas ele queria trazer uma nova realidade, ele queria trazer aquilo que era, de fato, os valores eternos do reino de Deus e que nós precisamos focar. Jesus respeitou as regras que existiam na sociedade naquela época. Ele não veio para contestá-la, embora as discutisse. Diz lá em Lucas 3:23, Jesus começou o seu trabalho, ou seja, o seu ministério, quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Por que 30 anos? Questão da própria sociedade, na época da questão dos judeus, é que quando o homem alcançava a maioridade. Nós vemos Jesus discutindo a escravidão na época, já existia. Ele lutou, pegou a bandeira da libertação? Não. Por quê? São coisas que nós precisamos refletir. Mas o que ele discutia? O que ele de fato contestava e o que de fato questionava as pessoas na sua época e principalmente os religiosos? Aos simples, aos incultos, o que ele fazia? Falava acerca da verdade, acerca da vontade de Deus e falava com autoridade, expressando e revelando o reino de Deus às pessoas. Muitos o seguiram, depois muitos os abandonaram, ficando os discípulos que, no final, também o abandonaram. O que faltava? Conhecimento de Deus, de fato, o novo nascimento, que nos dá a experiência, a verdadeira experiência de vivermos a vontade de Deus. Jesus não questionou a sociedade da época porque ele conhecia a natureza humana e sabe que é impossível mudar o homem. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para levantar qualquer tipo de bandeira, mas estamos aqui para levantar uma única bandeira com relação ao reino de Deus e vivermos a vontade de Deus. Precisamos entender isso, andar neste mundo segundo os valores eternos, não com hipocrisia religiosa, não sendo religiosos e muito menos defensores de ideias. Podemos até falar sobre as mesmas, isso não tem problema, mas não podemos tomar uma posição e sermos pessoas que têm uma posição ou um posicionamento polarizado. Não é nosso intuito separar, segregar, mas unir as pessoas debaixo de um só guarda-chuva, a vontade de Deus. O plano de Deus para nós como homens, como pessoas, e Ele deseja que nós vivamos o reino de Deus aqui na terra. Que nós honremos o nosso Deus, que glorifiquemos o seu nome e que sejamos expressão de sua vontade neste mundo. Como Cristo, revelar o reino, andar na vontade do Pai, expressar valores eternos, fazer e praticar a justiça de Deus, ou seja, repartir com quem não tem, como João Batista ensinou as pessoas. Nós, na nossa abundância, muito ou pouco, não me importa, precisamos repartir com quem não tem. Isto é justiça, isto é a prática do reino de Deus, cuidar dos necessitados, cuidar dos órfãos, das viúvas. Isto é a verdadeira religião, a verdadeira prática daquilo que seja a vontade de Deus. Não estamos aqui para andar segundo a nossa arrogância, segundo a nossa ganância e muito menos segundo aquilo que é o nosso egoísmo e a busca do nosso interesse. Se Jesus não lutou pela libertação das pessoas quanto relação à escravidão na sociedade, por quê? Porque ele oferecia uma liberdade maior. Porque ele estimulava o conhecimento da vontade de Deus. E nós precisamos conhecer a Deus, porque quando o conhecemos, experimentamos a verdadeira vida,
a verdadeira liberdade, independente da situação em que vivemos. Paulo também falava sobre isso, inclusive falava para o escravo, ele diz, olha, não corra atrás da sua liberdade, mas corra atrás do conhecimento de Deus. Se tiver a oportunidade de ser livre, que você aproveite. Mas não é dessa questão que nós precisamos focar as nossas vidas. Estamos aqui para revelar o reino de Deus, para usar do mundo, segundo as circunstâncias, segundo o momento que vivemos, mas sem nos focarmos ou priorizarmos as coisas do mundo, mas priorizarmos aquilo que é o reino de Deus, seguindo as regras, usufruindo, mas principalmente expressando e revelando a verdadeira vida, o verdadeiro conhecimento de Deus e vivendo a vontade de Deus neste mundo. Essa é a nossa prioridade e temos deixado isso para segundo plano, não expressando, não revelando, não buscando o conhecimento de Deus. Será que isto é a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós precisamos parar e repensar. Se trata de obedecer ou não obedecer regras de homens com relação a poder ou não poder fazer isso, ou o nosso propósito é não tratar dessas questões, mas simplesmente revelar e ensinar acerca do reino de Deus, obedecer a Deus, proclamar o reino de Deus, viver o reino de Deus na terra. Nós não somos cidadãos deste mundo. E como cidadãos do reino de Deus, precisamos ser luz neste mundo e levar as pessoas ao conhecimento, à conversão, ao novo nascimento. Esta é a nossa prioridade e isto foi o que Jesus fez em 3 anos. E a gente precisa ensinar as pessoas sobre isso, para que elas possam se converter ao nosso Deus. Quer dizer que todos irão conhecer, pois mesmo Cristo teve o Judas na vida, e nós sabemos que é uma realidade, seremos traídos, e nós precisamos crescer para poder reagir como um cidadão do reino de Deus. Que a gente entenda, compreenda, e que possamos buscar o conhecimento de Deus, revelando o seu reino e a sua glória neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.